Boa noite a todos. Sessão solene em homenagem ao pastor Sudislande Farago Andrade. Nesse momento, eu invoco as bênçãos e a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão solene, especialmente convocada para a entrega do título de cidadão honorário do município de Araucária ao pastor Sudislande Farago Andrade, de iniciativa do ex-vereador Irineu Cantador. Convido o ex-vereador Irineu Cantador para tomar assento aqui nessa mesa. Convido também a vereadora Adriana Cossi para fazer assento nessa mesa também. E convido o vereador Clodoaldo Nepomuceno Pinto Júnior para que tome o seu lugar aqui também nessa mesa. Eu convido o Dr. Glaucio Galizzi, procurador do município, representando o prefeito municipal, Olisandro José Ferreira. Eu gostaria de convidar o vereador Clodoaldo e a vereadora Adriana Cossi para conduzir o nosso homenageado aqui nessa mesa com a grande salva de palmas por vocês. Então eu peço para que vocês vá até lá e conduza o pastor Sudislande até aqui na mesa. Nosso homenageado, pastor Sudislande, nascido em Fernandes Pinheiro, no Paraná, com 77 anos de idade, casado com a dona Maria Odete, morador de Araucária há 22 anos. E nesse momento, então, convido a todos os presentes para, em pé, cantarmos o hino nacional. Gigante pela própria natureza, és bella e forte, palpido un colore.
Convido a vereadora Adriana Costa para secretariar essa presidência, solicitando para que faça a leitura do texto da Lei Municipal 1922. Lei número 1922/2008, súmula, concede título de cidadão honorário ao pastor Sudislande Farago Andrade, conforme especifica. A Câmara Municipal de Araucária, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica, por esta lei, concedido o título de cidadão honorário do município de Araucária ao pastor Sudislande Farago Andrade. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Araucária, 21 de agosto de 2008. O título de cidadão honorário é a mais alta homenagem que um município pode conceder a uma pessoa física. E ele é exclusivamente de competência do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, conceder, através de um projeto de lei que passa pela aprovação dos vereadores. Então, é uma honra muito grande para quem concede e para quem recebe, porque é o maior título que as pessoas em vida podem receber. A partir do momento que a lei foi aprovada, ele se tornou cidadão honorário de Araucária. Então eu convido o autor da proposição na época, o ex-vereador Irineu Cantador, para fazer uso da palavra. O senhor tem 10 minutos. Não, faz lá. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araucária, Wilson Roberto Davi Mota. Excelentíssimo procurador do município de Araucária, representando o prefeito Urizandro Glaucio Galizzi. Excelentíssima vereadora Adriana Costa. Excelentíssimo vereador Clodoaldo Nepomuceno Pinto Júnior. E o nosso querido homenageado pastor Sudislande. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Na ocasião, em julho de 2008, eu tive a iniciativa de dar ao pastor Sudislande essa honraria, como o presidente acabou de mencionar. É o mais alto título em que o município pode dar a um cidadão. E o senhor está recebendo hoje, pastor. Foi dado naquela ocasião, através da lei, que a vereadora mencionou, a promulgação da lei municipal e da minha lei, aqui no Legislativo, o qual eu quero tomar a liberdade de fazer a leitura dela. Projeto de Lei 133/2008. Súmula, concede título de cidadão honorário ao pastor Sudislande Farago Andrade, conforme especifica. Artigo 1º. Fica, por esta lei, concedido o título de cidadão honorário ao município de Araucária, ao pastor Sudislande Farago Andrade. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Vereador, em 24 de julho de 2008, vereador Irineu Cantador. E na ocasião, nós buscamos, através de amigos e através da igreja, fazer a justificativa para isso. E nós tínhamos uma justificativa muito grande e muito boa, por sinal. E eu quero tomar a liberdade e licença a todos para que eu possa ler, senhor presidente, a justificativa. Sudislande Farago Andrade nasceu dia 15 de janeiro de 1938, em Teixeira Soares, filho de Adenomil de Andrade e Maria Farago Socotka,
Começou a trabalhar cedo. Aos 11 anos, já era auxiliar de mecânico, trabalhando como lixador de chassi de caminhão. Aos 14 anos, trabalhou no laboratório Copaense, Companhia de Medicamentos, e com 16 anos estava no laboratório Torres. Aos 18 anos, já maior de idade, passou para o Atlantic, Companhia de Petróleo. Aos 20 anos, começou a trabalhar como autônomo autônomo, e em seguida trabalhou como militar. Depois, nas lojas HM, Hermes Macedo, na loja Cidade dos Pneus e outros. Casou-se em 1958 com Maria Odete Farago Andrade, com quem teve 6 filhos. Hoje, o casal, além dos seus 6 filhos, genros e noras, tem 10 netos e 3 bisnetos. A partir daquele ano de 1962, começou sua vida religiosa. Em abril, o casal aceitou a Jesus na igreja de Vila Isabel, em Curitiba. E no mesmo ano, no mês de julho, foram batizados nas águas da igreja central em Curitiba pelo pastor José Pimentel de Carvalho. Entre 62 e 66, o pastor dirigiu pontos de pregação como Santa Quitéria e outros. Em 1966, o então pastor foi consagrado ao diaconato. Em 1968, dirigiu a congregação da Vila Isabel, sendo também professor da Escola Bíblica Dominical. Em 1969, dirigente da Vila Leão, onde construiu a congregação. Em 1970, foi consagrado presbítero. Nesta ocasião, era dirigente da congregação do Capão Raso, abrindo o ponto de pregação da construção da igreja de Tatuquara. Depois entregou a direção ao pastor Emanuel Caetano da Costa. Em seguida, com mudança de setores, o pastor assumiu a congregação da planta Capão Raso, São Carlos, Parque Industrial, ponto de proteção de pregação do Umbará e Campina do Siqueira. Em 1973, começou com cultos ao ar livre na cidade da Fazenda do Rio Grande, onde foi alugada a primeira casa onde começou o trabalho, e também um ponto de pregação em Passo Amarelo, uns 10 quilômetros depois da Fazenda Rio Grande. No fim dos anos 70, o pastor e sua família moraram em Agudos do Sul, trabalhando como missionário sob os cuidados do missionário Per Anderson. Em 1980, o pastor estava cooperando na Igreja Central de Curitiba como professor da Escola Bíblica Dominical, ficando então esse período sem a direção da igreja. No começo do ano de 1983, o pastor Sudilande foi pastorear a igreja de São Mateus do Sul, construindo a igreja da Lajeadinho, grande cidade, Vargem Grande, Lagoa da Cruz, e fez uma reforma em geral na sede de São Mateus. Comprou a casa construída na igreja da Vila Americana, sendo que ficou 3 anos naquela cidade. Em 1986, assumiu a igreja da Lapa, sendo que construiu a igreja sede e também a igreja sede de Campo do Tenente, abertura da construção da igreja do Rio Negro e construção da igreja de Roseira do Rio Negro, ficando até fevereiro de 1993, quando mudou-se para Araucária. Em 13 de fevereiro de 1993, assumiu a igreja em Araucária, construindo as igrejas de Santa Clara, Guajuvira, Jardim Maia e a atual sede, Turim, e foi comprada a área do Jardim Milão, efetuada a reforma geral do Della Torre, o término da atual construção do Jardim Beira Rio e tantas outras igrejas aqui no município de Araucária. No ano de 2000, foi secretário da União de Ministros da Região Sul. De 2002 a 2006, o pastor foi membro do Conselho Eclesiástico. De 2004 a 2006, o pastor Sudilande foi superintendente da administração ministerial das congregações. Em 8 de fevereiro de 2006, formou-se o campo ministerial de Araucária, assumindo a presidência o pastor Sudilande Farago Andrade. Nessa brilhante carreira de servo de Deus, o pastor já batizou inúmeras pessoas, celebrou centenas de casamentos e apresentações de crianças, e por tudo isso merece o título de cidadão honorário ora proposto. Então, minha gente, eu tomei essa liberdade e a licença dos senhores para ler essa justificativa, que foi a justificativa da época,
em que nós demos o título de cidadão honorário ao pastor Sudislande, o qual nós acabamos de ler. Mas, pastor, felizes nós somos. Felizes também é o povo de Araucária, por ter o senhor como pastor da Igreja Assembleia de Deus, por ter o senhor como amigo, como companheiro, que dirige a igreja no seu ministério, pastoreia a essa igreja com galardia, com a mão firme, com a mão de Deus ao seu lado, e com altivez, com dedicação, com competência. Portanto, Araucária, o povo da nossa cidade, se sente honrado, e é o dever nosso, como disse o presidente no início, em dar o título de cidadão honorário a um senhor na pessoa do pastor Sudislande, porque relevantes trabalhos o senhor tem prestado para a comunidade araucarense. E o poder público municipal, na pessoa do seu prefeito hoje, o poder público legislativo, na pessoa do presidente e os senhores vereadores, só tem que agradecer. Agradecer, e é o dever do legislativo e do executivo homenagear pessoas do seu caráter, da sua índole. Pastor, que Deus ilumine o seu caminho, a sua família, a sua igreja, e que continue dessa forma como o senhor vem trabalhando, e dessa amizade que tem, do companheirismo, a simplicidade do amigo Irineu. Um abraço, felicidade, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Só para esclarecer, na época, Fernandes Pinheiro pertencia a Teixeira Soares. Depois foi desmembrado, hoje é um município, né? Nesse momento, eu convido o vereador Clodoaldo para fazer uso da palavra, homenageando também o pastor Sudislande. Senhor presidente, vereador Wilson Roberto, vereadora Adriana Cossi, nosso sempre vereador Irineu Cantador, meu colega de profissão Glaucio Galize, o nosso homenageado, nosso querido amigo pastor Sudislande, senhoras, senhores, nós estamos numa noite festiva, uma noite onde nós deixamos de lado um pouco de todos aqueles problemas, aquelas atribulações que nós temos no nosso dia a dia, para nós vivermos momentos especiais, momentos onde pessoas como vocês que estão presentes, citando, eu não vou citar todos, mas não poderia deixar de citar o vice-presidente, o pastor Ricardo, o segundo vice, o Rosinaldo, o tesoureiro José Machado, pastor presidente lá de Campo Largo, Manuel Caetano, pastor Celso, enfim, todos que estão presentes nessa noite, pessoas que têm uma dedicação à causa divina, pessoas que dedicam grande parte de sua vida para o fortalecimento espiritual, para agradecer aquele que é o responsável, que é o nosso Deus, que conduz as nossas vidas.
Se não fosse Deus, pastor Sudslande, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse Deus, nós não estaríamos vivendo este momento de felicidades. Então, pastor Sudslande, eu quero, resumidamente, porque o vereador Irineu já escreveu tudo, toda a sua trajetória. Mas eu vou lembrar alguns fatos. Eu lembro, dona Maria Odete, eu gosto, além de tudo, eu gosto bastante da dona Maria Odete, porque eu tenho uma prima que se chama Maria Odete, né, e é simpática como a senhora. Eu lembro, pastor Sudslande, em 1995, eu tenho a foto até hoje, quando o Edivino Campo era prefeito, o Zezé era deputado estadual, e eu era o secretário de transportes, usava uma barba meio exagerada, e participei da inauguração da igreja, ali na rua Fernando Zucco. Jamais eu ia imaginar que hoje nós estaríamos aqui. Nem me passava pela cabeça. Quantas coisas aconteceram de lá para cá. Eu me tornei, desculpe a minha ousadia, mas eu me tornei um amigo de todos vocês. Eu sempre, pastor Júlio, que posso, estou lá. Participei há 2 anos, e parece que foi ontem, da inauguração da igreja lá no Beira-Rio. Uma bela igreja e que já está ficando pequena, porque cada vez mais o povo se achega na palavra de Deus, graças ao comando forte, firme, à liderança do pastor Sudslande. Lógico que com o apoio de todos, mas sempre tem que ter um líder, aquele que conduz, e o pastor é aquele que conduz o seu rebanho, né, para o bom caminho, não abandona as suas ovelhas, né? Então, pastor Sudslande, é com grande alegria que eu, neste momento, e até eu vou confessar que o vereador Irineu Cantador me passou uma rasteira, porque eu fiz um requerimento pedindo o título de cidadão honorário para o pastor Sudslande. Daí, quando chegou aqui no Legislativo, aqui no DEPROL, eles fazem uma pesquisa, me devolveram. Olha, Clodoaldo, vamos te devolver porque o vereador Irineu Cantador já fez esse projeto. Mas eu parabenizo o Irineu, que teve essa brilhante iniciativa lá em 2008, né? Vereador amigo nosso, competente. Enfim, para mim não me alongar mais, eu desejo a todos, né, que esta noite fique na história da Araucária. Hoje a comunidade evangélica, graças a Deus, cada vez cresce mais. Pastor Sudslande me falando que já são 6.000 aproximadamente seguidores da Assembleia de Deus. Isso é uma bênção, porque neste mundo onde as pessoas colocam muitas vezes os bens materiais na frente do bem espiritual, se nós não tivéssemos as igrejas evangélicas, eu não sei em que mundo nós viveríamos, pastor Sudslande. Então, o trabalho espiritual, o trabalho material também que é feito, né, pela igreja, faz com que nós tenhamos uma sociedade, uma cidade, um mundo melhor. Então, mais uma vez, pastor Sudslande, o título
é mais que merecido para o senhor. Nós estendemos para toda a comunidade evangélica, para que mais seguidores da palavra de Deus sigam a sua liderança, para que nós tenhamos cada vez uma sociedade melhor. Um grande abraço, e eu tenho certeza que o senhor vai continuar sendo esse homem batalhador, essa liderança que todos nós admiramos. Muito obrigado. A vereadora Adriana Cossi, de Moraes Castro, também não vai deixar a oportunidade passar sem homenagear o pastor Sudislande. Então ela tem também o tempo dela, em 10 minutos. Boa noite a todos os presentes. Quero cumprimentar o nosso presidente, quero cumprimentar os demais vereadores, ao nosso ex-vereador Irineu Cantador, seja sempre muito bem recebido nesta casa, ao nosso procurador do município, senhor Glaucio, e ao nosso querido amigo, pastor Sudislande. Em especial, quero cumprimentar a nossa querida e amável Maria, a esposa do pastor, Maria Odete. Minha querida, eu sempre digo que quando eu a conheci, foi de uma maneira maravilhosa como a senhora ficou dentro do meu coração. E eu agradeço a Deus por isso. Quero, neste momento, e é com muita alegria que eu venho a esta tribuna para, junto com todos os amigos, todos os familiares, junto com a senhora esposa, junto com os vereadores, junto com todos os integrantes da Assembleia de Deus, do campo de Araucária, de Contenda, para que nesta noite festiva nós vamos homenagear este grande homem. Como o Clodoaldo falou de alguns fatos, eu não posso deixar de registrar o dia em que eu fui conhecer o senhor, pastor. Fizeram um convite para que eu sempre ouvia falar desse homem, desse líder, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-lo. E, na oportunidade, a gente, quando sabe que uma pessoa é líder, que faz um trabalho tão bonito na comunidade, nós vamos conhecer sempre a pessoa com uma expectativa e falando, meu Deus, né? Como será que ele é? E eu, no momento em que eu conheci o pastor, eu voltei para minha casa com uma alegria tão grande. Quando eu comentei com meu esposo que eu havia conhecido ele, do amigo, da amizade que eu encontrei no pastor, da responsabilidade que eu senti nele com as pessoas, do caráter, da fortaleza, da persistência, da fé. E isso me cativou muito. E além de me cativar, nos dá força. Porque em alguns momentos, na nossa trajetória, nós encontramos tantos obstáculos que nós, às vezes, recuamos um pouco. E quando nós encontramos pessoas com o perfil do pastor, com a coragem, com a força, com a amizade, e que nós começamos a conversar, a gente sai de lá ainda com a certeza ainda maior que nós podemos e somos capazes de fazer um mundo melhor, de criar situações para que as pessoas possam ter uma vida melhor e buscarmos juntos uma sociedade igualitária para todos. E é neste homem que hoje nós estamos dando o título de cidadão honorário que eu encontrei todas essas características. E eu agradeço, pastor, pela sua amizade, pelo seu carinho com a minha pessoa, com a minha família,
com meu esposo e da maneira como o Senhor nos trata e como nós fomos recebidos pela sua pessoa e pela comunidade a qual eu estou participando e que eu me sinto muito feliz. É com muita alegria, como eu já relatei, falar de um homem íntegro, honrado como o Senhor, que dedicou sua vida a levar e a pregar o Evangelho de Deus, que eu tenho certeza absoluta que é sua missão. A tarefa envolve fé, responsabilidade, e como diz a nossa Bíblia, nosso livro da Bíblia, de Deuteronômio, a atuação de um homem junto à comunidade é ainda melhor conforme for sua relação com os preceitos de Deus. E eu tenho certeza absoluta que é por essa fé que o Senhor carrega dentro de si, que o Senhor faz esse trabalho extremo de amor e de carinho com toda a nossa comunidade. Sempre encontro, como falei, no pastor e nas pessoas que o acompanham, na pessoa do pastor Ricardo, do pastor Rosinaldo, nas pessoas que estão junto a ele, junto à comunidade Assembleia de Deus. A amizade, o respeito, a responsabilidade, a tranquilidade, o discernimento. O discernimento das ações em que eu acompanho, como o pastor coloca. Eu digo, meu Deus, que homem sábio. E me espelho, pastor, porque no mundo em que nós vivemos hoje, onde infelizmente, na maioria dos casos, o individualismo, ele impera. E nós encontrarmos pessoas que trabalham para que a gente possa ter famílias estruturadas, para que a gente possa ter jovens que sigam o caminho da esperança, da luta, da construção de Deus, tirando muitas vezes esses jovens do caminho do vício, muitas vezes de caminhos errados, e dando a eles a luz e um caminho do bem, faz com que nós possamos realmente acreditar que o nosso mundo pode sim ser cada dia melhor. Quero parabenizar mais uma vez, pastor, o senhor, a sua esposa, todos os seus amigos, todos que se fazem aqui presentes nesta noite, este título que é mais do que merecido à sua pessoa, essa pessoa honrada que o senhor é, e que me fez, pastor, com as suas atitudes, com a sua força, com a sua coragem, ter a cada dia o meu respeito, o respeito da minha família, do meu esposo e de todos que me acompanham. Porque toda vez que eu toco no nome Pastor Sudislane, o senhor pode ter certeza absoluta que vem a nós e as pessoas que me acompanham só coisas boas, de um homem guerreiro, de fé, de coragem e de muita luta. Muito obrigado por tudo isso que o senhor nos representa e que o senhor me ensina também, pastor. Obrigado. O senhor, para mim, é um professor. Eu não tenho pai. E muitas vezes eu me esmero no que o senhor me disse. Muito obrigada. Obrigada a todos. Gostaria também, já que o prefeito municipal assina o projeto de lei, ele sanciona, está aqui o procurador do município, Dr. Glaucio Galizzi, que me pediu também a oportunidade dele poder dirigir algumas palavras ao homenageado pastor Sudislane.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Wilson Roberto Davi Mota, excelentíssima senhora vereadora Adriana Cossi, excelentíssimo senhor vereador Clodoaldo Nepomuceno Pinto Júnior, honra-me muito estar nessa casa, ilustríssimo senhor Irineu Cantador, ex-vereador municipal, que teve a iniciativa da homenagem, nobre pastor Sudeslande Farago Andrade, que hoje é homenageado nesta importante casa legislativa do estado do Paraná. Senhoras e senhores, é uma alegria estar aqui hoje, especialmente porque participar de uma solenidade onde alguém recebe homenagem por bons serviços prestados à comunidade, num mundo com tantos problemas, só pode ser motivo de júbilo e de honraria. Então, estar aqui hoje também para nós todos, enquanto membros dessa comunidade, só pode nos honrar e nos alegrar. E neste ato, representando o prefeito Lisandro, que me concedeu a especial incumbência de estar nessa casa legislativa nesta noite, na qualidade de procurador-geral do município de Araucária, neste ato também, por extensão, representando o poder executivo municipal. Conforme foi falado aqui esta noite, as palavras proferidas e que eu ouvi aqui não deixam qualquer dúvida do merecimento do pastor Sudeslande a esta honraria. A cidadania honorária é um título muito importante, é um título de honraria que alguém recebe, e neste caso, desta Câmara Municipal, por prestar relevantes serviços que ajudaram e ajudam no desenvolvimento local, no desenvolvimento social e no desenvolvimento da comunidade. O título de cidadão equipara-se a uma adoção oficial. O pastor Sudeslande passa a ser um conterrâneo, uma pessoa desta terra natal, um irmão dos araucarienses. Nessa oportunidade, agradeço por ter a oportunidade de externar ao homenageado as congratulações do prefeito Lisandro, as minhas enquanto procurador-geral do município e do Poder Executivo. Que Deus o abençoe, pastor, para que o senhor possa gozar desse título com muita saúde. Externo também parabéns à Câmara Municipal pela iniciativa do ex-vereador Irineu Cantador, acolhida por esta casa, e um abraço especial ao pastor Sudeslande pela honraria que hoje recebe e que, por tudo que eu vi e ouvi, é de extremo merecimento. Agradeço muito a atenção de todos, uma boa noite e que Deus nos abençoe.
Antes de entregar o título de cidadão honorário ao pastor Sudislande, esse título que é feito num pergaminho de couro feito à mão. Vocês vão depois ter a oportunidade de ver e conhecer esse título que será entregue hoje. Mas eu gostaria de colocar o seguinte, rapidamente, porque todos falaram e só eu até agora não falei, mas esse é a função de quem dirige a casa como presidente. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu já falei para o senhor que eu tenho assembleiana aqui no meu gabinete, na presidência, a Wanda, que está ali, que fez questão de, toda a família dela fez questão de participar, porque era para o pastor Sudislande. O meu irmão é evangélico, né, o Jamil, não sei se o senhor conhece, mas eu acho que tem muita gente aqui que conhece. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Nós vivemos o ecumenismo das igrejas cristãs. E eu sou fã desse homem pelo seguinte, eu não sei se ele tem ideia de quantas pessoas, dentre essas 6.000 pessoas que são membros hoje dessa igreja, que ele dirige, que não estão nas drogas, que estão fora do vício, que estão fora do mau caminho, né? De crianças que sequer foram para o vício porque os pais já se encontram na igreja. Né? Porque a gente vive, pastor, uma realidade muito triste. Nós, como vereadores, nós atendemos a população aqui o dia todo. Você atende um casal, dali 15 dias, eles voltam no seu gabinete, mas não é o mesmo casal. Já é a criança, já está no colo de uma outra mãe, já trocou o pai, daí você volta, mas cadê a tua criança? Não, já não está comigo, está com a minha avó, eu já estou com outro filho, o outro é do outro, aquele é daquele, e virou uma bagunça a família, né? Então, quando a gente tem a televisão com essas novelas indecentes, imorais, prestando um desserviço à comunidade, ensinando tudo que não presta, quando você tem um Big Brother que ensina só o que não presta, né, e infelizmente tem um poder de persuasão muito grande, infelizmente, nós vivemos isso. Porque a partir do momento que eu tenho 2 filhas e eu tenho vergonha de assistir uma televisão com elas, né? Porque me causa espécie ver tudo aquilo e ver que aquilo lá está sendo passado para as crianças, principalmente aquelas crianças mais pobres que não têm uma referência do pai, não tem referência de mãe, não tem referência de família, que é muito mais susceptível a esse tipo de mau exemplo do que as crianças que veem isso, mas têm uma estrutura familiar. Então, eu sou o católico mais fã do pastor Sudislande, porque eu sei que as igrejas evangélicas, que todas as igrejas cristãs que fazem um bom trabalho, elas são fundamentais para que a gente combata esse mal que a gente tem todo dia na sociedade, e que é coisa do demônio mesmo, colocando na cabeça das pessoas, e principalmente das crianças, tudo aquilo que não presta. Então, eu agradeço a Deus de poder ter estado aqui com vocês todo esse tempo. Agradeço e parabenizo o vereador Clodoaldo, que tirou esse título lá do arquivo para que a gente pudesse, nesse momento, homenagear essa pessoa que tão bem merece. Agradecer também, parabenizar o vereador Irineu Cantador
pelo fato de ter tido a iniciativa, de ter colocado e apresentado esse projeto de lei. Agradecer a Adriana Cossi, que eu sei que é muito fã do pastor Sudislande, é o seu líder espiritual, é uma pessoa que, pelas palavras dela, a gente percebe o quanto carinho que ela tem pelo pastor. Parabenizar e agradecer o prefeito por ter sancionado a lei e agradecer muito vocês por estarem aqui, muitos dirigentes, muitos líderes, muitos membros, e que, se Deus quiser, a gente trilhando nesse caminho da igreja, da família, porque nós vivemos num mundo hoje que, se você disser que é a favor das coisas boas e das coisas certas, você é discriminado, falam que você está errado, que você é conservador, que você discrimina, que você não é uma pessoa aberta, porque você defende os bons costumes, defende as coisas boas. Então, a inversão de valores, ela está chegando num ponto muito sério. Mas eu fiquei contente essa semana, Clodoaldo, quando eu soube que foi o pior Big Brother da Rede Globo e foi o pior índice de Ibope dessa atual novela. Então, eu acho que nós temos ainda uma chance, né, nesse mundo. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua existência, acima de tudo. Que Deus o conserve muito tempo ainda, né? Que o senhor possa levar os seus ensinamentos como o senhor bem faz. Então, eu quero pedir para o vereador Clodoaldo para que ele faça a leitura do título de cidadão honorário que eu estou mostrando para vocês. Tem aqui um resumo, né, qualquer coisa você se socorra aqui, ó. Aqui é o original. República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, Município de Araucária. Cidadão honorário do município de Araucária. Os poderes públicos municipais de Araucária, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a Lei Municipal número 1922 de 2008, datada de 21 de agosto de 2008, de iniciativa do vereador Irineu Cantador, conferem ao pastor Sudislande Farago Andrade o título de cidadão honorário do município de Araucária, para o que mandar expedir o presente diploma. E neste momento, então, eu convido o autor da proposição, o vereador Irineu Cantador, o vereador Clodoaldo e a vereadora Adriana Cossi, para aqui na frente, aqui, ó, no meio aqui do plenário, eles possam fazer a entrega, para que vocês possam daí fotografar. E também está sendo transmitido via internet, para que ele possa também registrar esse momento.
eu quero agradecer e louvar a presença de todas as mulheres aqui nesse plenário. E para que a gente possa homenagear a todas, eu convido a vereadora Adriana Cossi para fazer a entrega de um buquê de flores à esposa do homenageado, a senhora Maria Odete Farago Andrade. Gostaria que a senhora viesse aqui. A senhora se leva lá? E daí traga ela aqui, então, depois, para a gente tirar a fotografia. Nós vamos lá, então. A senhora pode ficar aí que nós vamos até aí tirar foto com a senhora, viu? Vamos lá fazer. Nós já estamos indo para o final da sessão solene. E daí, nesse momento, eu convido, então, o pastor Sudislande para fazer uso da palavra. Senhores e senhoras, excelentíssimo senhor Roberto Mota, senhor excelentíssimo senhor Glaucio Galice, representando a sua excelência o Lisandro José Ferreira, vereadora, é um prazer muito grande ver a Adriana aqui conosco, ex-vereador Irineu Cantador, senhor vereador Clodoaldo Napomuceno, que é um prazer muito grande ver você aqui, né? E todos presentes. Eu acho que não esqueci o nome de nenhum. Irineu Cantador, que já citei. Eu não tenho palavras
para externar meus agradecimentos dessa honra que estou sendo agraciado nessa noite. Em 1993, eu vinha com a minha mudança para Araucária, com um único propósito: para servir a Deus aqui, nessa cidade, nesse município, e nenhum propósito só, para ser útil neste município. Nunca pensei outra coisa além de ser útil nesse lugar, sempre me colocando à disposição daqueles que tivessem uma necessidade e que eu pudesse ajudar, me colocando sempre junto com aqueles que tivessem alguma necessidade. Sempre procurei ser amigo das autoridades, sempre procurei ser amigo dos prefeitos que aqui passaram por essa cidade e que estão. Porque a melhor coisa que tem não é ser servido, é servir. A melhor coisa é servir. Porque o ser servido, ele não tem tanta honra. O servir é que tem a honra. E eu, neste ato solene, nessa noite, eu creio que até não sou merecedor de tudo isso. Porque a honra e a glória pertence ao nosso Deus. Porque o que eu tenho feito nessa cidade, eu penso em ser útil à sociedade. Eu penso em ser útil a todos que carecem de uma palavra, de um gesto, de um ato. Nesses 22 anos que estou em Araucária, não envergonhei ninguém até agora. Senhores, nunca envergonhei ninguém. Tenho meu nome limpo na cidade, sou amigo de todos, nunca criei uma inimizade com ninguém. Ando de cabeça erguida, glória a Deus por isso. Na igreja que eu sirvo, creio eu, embora que não possa agradar a todos, mas 95% eu creio que eu agrado. Não é verdade? Não vou fazer uma pergunta porque seria hipócrita se fizesse uma pergunta de dizer quem que não gosta de mim, porque se vocês estão aqui é porque vocês gostam de mim, não é verdade? Porque não iriam dizer que não gostam de mim. Mas sempre procurei ajudar e quero continuar servindo. Quero que os senhores prefeito levem essa palavra para ele, que eu estou sempre às ordens, estou sempre disposto a ajudar. Queria ganhar Araucária para Cristo, porque se nós ganhássemos Araucária para Cristo, nós iria fechar essa delegacia. Nós iria fechar, nós iria dispensar o delegado. A polícia militar iria ser recolhida para Curitiba, porque não iria ter mais serviço para ela. As casas de recuperação também. E sempre tive
falo abertamente para vocês e para os senhores, e a igreja sabe o meu desejo, e exponho aqui aos senhores e também aos senhores autoridade, que sempre foi meu desejo, Adriana, sempre foi meu desejo aqui, e vou dizer para vocês, para Irineu, para Clodoaldo, era um orfanato em Araucária. Roberto sempre foi, o Betão, como te chamo, né? Na intimidade, porque eu já tenho intimidade com você. Sempre foi meu desejo ter em Araucária um orfanato, aonde pudéssemos ter uma escola e algo que pudéssemos fazer para essas crianças aqui em Araucária, uma escola para eles, de uma oficina profissionalizante para eles. Está dentro do meu coração isso. E gostaria, de ainda tivesse dias aqui em Araucária, de poder fazer isso. Para nós tirar essas crianças, esses meninos, esses moleques da rua, e nós fazer algo nessa cidade. Algo que vocês poderiam até me ajudar a fazer isso. É o meu desejo. Ser útil a este município é o meu desejo. Então, queria pedir aos senhores, que os senhores façam alguma coisa por Araucária. Façamos junto. Vamos dar as mãos e trabalhar por Araucária. Minhas palavras são pobres de agradecimento. São muito pobres. Viu, Roberto? Viu, Irineu? Viu, Clodoaldo? Minhas palavras são pobres, mas eu estou agradecendo de todo o meu coração. Eu estendi minhas raízes aqui em Araucária. Não penso em sair de Araucária, porque ainda mais agora, como cidadão, e recebendo isso, eu firmei minhas raízes aqui. Sou um cidadão araucariense agora, mais do que nunca, e pretendo dar o restinho da minha vida por Araucária, com os meus 77 anos, mas pretendo chegar aos 100 anos, ou mais ainda, viu? Ninguém diz amém? Amém. Obrigado. Então, eu pretendo chegar aos 100 anos aqui em Araucária e dar um pouquinho mais. E vocês podem contarem comigo, com esse humilde servo do Senhor, e toda a honra e toda a glória disso que eu estou recebendo aqui pertence ao nosso Deus. Não a mim, mas àquele que reina e que vive para sempre. E eu não posso deixar, nessa noite, de antes de nós terminarmos essa reunião solene, fazer uma oração por vocês. Seria imprudência minha não orar por vocês hoje, viu? E pedir que Deus dê para vocês, aqui nessa Câmara Municipal, ou lá na Prefeitura onde você está, que Deus ilumine vocês, dê sabedoria para vocês conduzirem esse município na graça, no conhecimento e na sabedoria de Deus, para que o Senhor faça de Araucária um grande município. E quando quiserem contar com a ajuda desse servo aqui, uma palavra de Deus para vocês, podem me procurar. Não tem hora, não tem dia, e eu estou à disposição. Amém por isso? Muito obrigado. E Deus abençoe vocês.
homem é um orador nato, hein? Falou melhor do que todos aqui. Minha gente, como o título é de cidadão honorário da cidade de Araucária, nós, obrigatoriamente, temos que homenagear a cidade também. E agora eu convido todos os presentes para, em pé, cantarmos o hino da nossa cidade. Pinheiro, foste chão dos briosos tinguis. Araucária, Araucária, és a terra mais linda que há. Araucária, Araucária, cidade símbolo do Paraná. Vim de longe, romântica era a tua história tão plácida. Aquele gentil Tindiquera, para nós que te amamos, jardim. Araucária, Araucária, és a terra mais linda que há. Araucária, Araucária, cidade símbolo do Paraná. Ainda ontem um sonho fecundo, puro e simples quanto hoje darás, mas despertas pras lutas do mundo, sobre a argila que dorme aos teus pés. Araucária, Araucária, és a terra mais linda que há. Araucária, Araucária, cidade símbolo do Paraná. Se despertas de um passe do sono, tua cultura, teu vício e frescor, sob o braço do ativo colono, hoje cantas um hino ao amor. Araucária, Araucária, és a terra mais linda que há. Araucária, Araucária, cidade símbolo do Paraná. Se despertas valente operária, sempre moça e mais linda só tu, que o progresso te chame, Araucária, nos murmúrios do manso e azul. Araucária, Araucária, és a terra mais linda que há. Araucária, Araucária, cidade símbolo do Paraná. Quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que o Poder Legislativo está em festa hoje, é uma alegria muito grande poder homenagear pessoas que fizeram e que fazem a diferença em nosso município. E nesse momento, então, eu invoco as bênçãos e a proteção de Deus para declarar encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado.
Vamos ficar em pé. Deus bendito e eterno, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aqui estarmos na Câmara Municipal. E eu quero pedir a tua bênção para esta Câmara Municipal, Senhor, para teus servos, para o Roberto, Senhor, e todos aqui presentes. Estende tuas mãos e dada a tua graça, que haja paz, harmonia e sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Registrado aqui.